jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Ticket Ride Londres, mais uma reimplementação do Ticket Ride, agora na capital inglesa. No jogo, vamos tentar aí fazer pontos de vitória, construindo rotas e colocando os nossos ônibus, agora a versão aqui Double Decks, que são os ônibus de 2 andares aqui na capital inglesa. O jogo segue as mesmas regras do Ticket Ride, com uma variante a mais, que é a pontuação final. Então, no início, cada jogador recebe aí 2 cartas de rota, podendo ficar com as 2 rotas, se escolher, ou, no mínimo, ficar com uma delas. Então, o jogador vai olhar a configuração do mapa, vai ver as possibilidades, aí vai escolher uma carta ou 2. Esse aqui vai ficar com uma delas na mão, e esse aqui, por exemplo, decidiu aqui, vai ficar com as 2, De repente as rotas se complementam, por aí vai. Cada jogador recebe ainda 2 cartas dessas coloridas que nós temos aqui no jogo, que são as cartas que vão fazer o jogo andar, para você completar os trechos. Então você tem trechos de 1, 2, 3 e 4 espaços. E agora está pronto, é só decidir quem é o primeiro jogador e a mesma mecânica elegante do Ticket Ride. Ou seja, na sua vez de jogar, você tem direito a uma única ação. E você tem 3 possibilidades. A primeira ação possível é você comprar cartas. Sempre fica um display aqui de 5 cartas e você pode comprar 2 cartas. Pode comprar 2 do display, pode comprar 2 fechadas, uma aberta e uma fechada. A única limitação que tem é que nós temos cartas coringa. Se você comprar um coringa, você só pode comprar ele. Você não pode comprar o coringa e mais uma carta. Então, esse jogador olha bem suas cartas aqui e coleta essa carta verde, que lhe interessa, abre uma nova e vai coletar outra carta verde. Maravilha. Isso é a estratégia dele, ponto, acabou. A outra ação possível, que é a ação que esse jogador aqui vai fazer, ele vai pegar novas rotas. Então, do baralho de rotas aqui, ele pega as 2 primeiras e ele escolhe ficar com uma, ficar com as 2 e ponto, devolve. Então, aqui no caso, ele vai olhar e, para complementar a rota dele, vai pegar uma e deixar a outra lá. Simples assim. A terceira ação possível é você colocar os seus ônibus aqui na pista, colocar aqui nas rotas. Então, esse jogador vai lá e coloca aqui, 2 trenzinhos, 2 cartas verdes, ele coloca 2 ônibus nessa rota verde aqui, ligando o Birmingham Place até o Big Ben. Isso aqui é descartado. Então, essas são as 3 possibilidades de jogada e o jogo vai transcorrendo assim até que um dos jogadores tenha 2, uma ou nenhuma peças de ônibus para serem colocadas. E acaba a rodada normal e a gente vai para a contagem de pontos. A contagem de pontos é o que tem de diferente aí. Então nós temos trechos de um pedacinho só, vale 1 ponto. De tamanho 2, valem 2 pontos. De tamanho 3, valem 4 pontos. E de tamanho 4, valem 7 pontos. Certo? Então, os jogadores contabilizam isso, pode ser contabilizado ao longo do jogo, sem problema. Os jogadores ainda vão contabilizar as suas rotas. Então, as rotas que eles conseguiram cumprir, vai valer o ponto da rota. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui do Palácio de Buckingham até King Cross. Se você conseguiu cumprir essa rota toda aqui, você ganha 6 pontos. Se você não conseguir cumprir, você perde 6 pontos. Certo? E, por último, uma coisa que é nesse jogo, cada lugarejo desse aqui turístico tem um número. E esses números, os números iguais, indicam um distrito. Então, aqui nós temos o número 5, que tem Hyde Park, Baker Street, Regent Park e King Cross. Se você conseguir conectar todas essas estações com os seus famosos ônibus, você ganha o ponto do distrito, ganha 5 pontos extras. Então você tem esse aqui que é o maior distrito, e você tem distritos pequenos, como esse pequenininho aqui, que é do British Museum até o Covent Garden. Então você tem vários distritos aqui, 5 no total, onde você vai ter uma pontuação extra. Então pode ser mais uma coisa de disputa no jogo. Para 2 jogadores, quando você tem um trecho duplicado, somente um deles pode ser ocupado. Para 3 e 4 jogadores, aí você vai poder ocupar de maneira geral. Esse é o jogo, sempre muito simples e muito elegante, apenas
3 ações possíveis e acabou. E aqui, um jogo para ser um jogo rápido, né? Um jogo onde você tem aí a pontuação curta, né? Os trechos aqui no máximo de 4 espaços, não dá para você correr no jogo. É um jogo que você vai acabar em 15, 20 minutos e vai querer jogar de novo. O nosso algo a mais fala, obviamente, do Double Deck, né? Que são esses ônibus de 2 andares, e também do monte de referências turísticas que nós temos nesse jogo. Esse jogo parece uma agência de viagem, né? Você mostrando aí as várias coisas, né? Então, já na capa, você tem o John Lennon e você tem a rainha, ícones ingleses, né? E aqui, ao longo do jogo, desde 1850, você tinha carroças de 2 andares, né? Então, uma carroça que tinha 2 andares para carregar pessoas, antes mesmo de você ter o ônibus convencional, que só entrou em vigor em 1910, né, a primeira frota. E lá em 1954 você tem a criação desses double decks, também chamados de Roadmasters, né, que são ônibus de 2 andares turísticos, muito famosos e com pouca segurança, vamos dizer assim. Na década de 50 isso não era tão levado a sério, né, mas mais para os anos 90, para os anos 2000, esses ônibus quase foram extintos. Então só tem uma rota hoje em dia, ou 2, que tem esse ônibus tradicional, que tem a parte de trás meio que aberta, que você pode subir até com ônibus em movimento, é mais fácil a subida e descida. Os outros todos, os ônibus também vermelhos, também de 2 andares, mais modernos, não tem essa visão antiga, né? Que está aqui nas cartas, né? As cartas são um caso à parte, então você tem, vou mostrar amanhã na live, né? O próprio Double Deck, aqui o bonitão, né? A versão antiga, né? É o Coringa. Você tem essa carta laranja, que é referência ao Dino Ferrari, né? Filho do Enzo Ferrari, e esse carro foi feito em homenagem a ele, né? Aqui você tem o Lotus 7, um carro icônico na Inglaterra, né? Lotus 7. Os famosos táxis pretos, são todos os táxis hoje na Inglaterra, no Reino Unido, eles são pretos, né? O carro de leite que era muito tradicional aí no século XIX e que foi extinto praticamente, mas na pandemia ele voltou, né? Voltou, as pessoas voltaram a receber o leite em casa, né? E aqui um símbolo diferenciado, né, que é o carro com a inscrição Rocketman. Isso aqui é um Aston Martin de colecionador, né, muito raro, do famosíssimo Elton John, né? Rocketman é uma música famosa e não podia deixar de ser Yellow Submarine, uma referência à música dos Beatles, né? Um álbum de muito sucesso ao longo da década de 60. Então é um jogo cheio de referências aí, de curiosidades, e que nós vamos falar um pouco mais na nossa live de amanhã. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, vamos falar mais, vamos fazer a nossa tradicional live, vamos falar muito mais desses símbolos que tem espalhados, como se fossem easter eggs aí, e falar muito desse Double Deck, que é uma coisa muito diferente e que é uma marca, um símbolo do turismo na Inglaterra, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.